Será mesmo que só quem é extrovertido consegue se comunicar bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como uma pessoa introvertida também pode cativar, se identificar com pessoas, se conectar e se comunicar muito bem. Bom, eu acho que nada melhor do que começar esse vídeo mostrando de fato a diferença entre extrovertidos e introvertidos. Até para que você consiga de fato analisar e se identificar. E não existe essa de que, você é extrovertido, eu sou introvertido e assim somos, ponto final. A extroversão, ela tá aí, ela existe para todo mundo. É como se fosse uma barrinha. Então não é que você se encaixa num padrão ou você se encaixa em outro. Nós temos uma barra onde pessoas têm um nível maior e outras têm um nível menor. E basicamente, extrovertidos são aquelas pessoas que gostam de socializar. Os estímulos externos carregam a energia dela. É um cara que vai dar palestra, ou que vai numa balada, ou que vai num lugar, num ambiente que tem muitas pessoas e ele se energiza daquilo. O introvertido é o contrário. Não é que você não tem capacidade, você não consegue socializar, mas é que eles preferem e eles se recarregam na solitude. Então, o contrário do extrovertido, pro introvertido, estímulos externos, muitas pessoas drenam a nossa energia. Muita gente confunde a timidez com a introversão. E é importante você entender a diferença, porque o tímido, ele quer socializar, ele gosta, ele aprecia, ele acha bonito, mas ele tá o tempo todo preocupado com o que o outro vai pensar, se ele tá agradando, se ele tá sendo bom o suficiente, ele tá o tempo inteiro com esse pensamento. Já o introvertido, ele pode ter sim a capacidade de socializar, de conversar, mas ele prefere ficar sozinho. Consegue perceber a diferença? O introvertido, muitas vezes, ele não tá preocupado com o que o outro vai pensar. Ele só gosta e ele se reenergiza mesmo ficando sozinho, ficando na dele, refletindo com os próprios pensamentos. Introvertidos são mais internos, extrovertidos são mais externos. E se engana se você acha que você tem que corrigir algo em você porque você é uma pessoa mais introvertida. Não tem nada aí para ser corrigido. Isso é a sua natureza, é a sua personalidade, a sua essência e você precisa aprender a abraçá-la. E eu digo isso porque a sociedade, o mundo, foi feito para os extrovertidos. A sociedade valoriza as pessoas extrovertidas, que falam, que se energiam com a galera e que vai pra cima, e que é o centro das atenções, e que socializa com todo mundo, é extremamente carismático, que as pessoas legais são aquelas que gostam de ir pra festa, que gostam de conhecer gente nova, que tem muitos amigos. E a gente cresce com a crença de que somos uma pessoa popular e somos uma pessoa legal, bacana, se a gente é desse jeito. E aí acaba que você força uma coisa que não é você só para entrar nesse padrão, mesmo que isso não te faça bem, mesmo que isso drene toda a sua energia e seja algo forçado. E eu digo isso porque eu passei por esse período durante muitos anos da minha vida. Por muito tempo, principalmente na fase da adolescência, onde a gente tá ali querendo se encaixar e fazer parte de um grupo, querer ser o centro das atenções, é como se eu tivesse criado um personagem todo diferentão, extrovertido, alegre o tempo inteiro, que é super sociável, da galera. Ela é tão galera, ela é tão jovem, ela é tão legal. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Se fuder, sabe? Chata paca. Rita Lee, icônica, me representa muito. Mas eu já fui esse tipo de pessoa porque eu via valor nas pessoas que eram extremamente extrovertidas, sociáveis. Então eu me forçava a ser aquilo. E é muito triste quando a gente enxerga valor no externo e não aprende a enxergar valor nas nossas próprias inclinações naturais. Pessoas mais introvertidas também têm inúmeras qualidades. Pessoas introvertidas também comunicam bem, elas também sabem socializar. Elas são mais humildes, elas são mais reservadas, mais misteriosas, mais analíticas, observadoras, são ótimos ouvintes, são mais racionais, pensam antes de falar, antes de agir. Todas essas características são maravilhosas e essenciais para você se relacionar com as pessoas, para você ser um ótimo líder. Então é importante a gente ressignificar essas crenças do que a gente acreditou ser bom, do que a gente acreditou ser bonito, ser o certo, e começar a olhar para dentro, a se aceitar, a se acolher e começar a trazer tudo isso para o mundo, externalizar todas essas
essas qualidades que você tem e valorizá-las. Introvertidos também são pessoas extremamente interessantes e que podem gerar muita identificação e cativar muitas pessoas. Eu sou a prova viva do quão libertador é você se entender, você valorizar as suas inclinações, as suas características naturais e se conhecer a ponto de ter autonomia para driblar as coisas que não te fazem bem, mas externalizar e elevar tudo aquilo que te faz bem. E isso é tão importante para você entender as suas peculiaridades, as suas dificuldades, o que te faz bem, o que não faz. Tudo isso também é essencial para o seu processo de autoconhecimento e para você conseguir impor limites e se posicionar cada vez melhor e com certeza de si mesmo. Vou dar um exemplo bem básico e prático. Atender telefone. Cara, eu odeio atender telefone, por favor, não me ligue. Pra que ligar, gente? Existe WhatsApp, existe mensagem, existe e-mail, existe qualquer coisa que você consegue trocar mensagem com a pessoa, já adiantar o assunto e resolver ali na hora. Pra que ligação? E geralmente introvertidos, assim como eu, odeiam atender telefone, porque introvertidos gostam de ter mais controle sobre a situação, sobre a rotina, sobre o planejamento. E a ligação é um estímulo externo que a gente não tem controle nenhum. E isso sobrecarrega e estressa o introvertido. Porque na ligação você não sabe se vai ser uma notícia boa, se vai ser uma notícia ruim, você não sabe se vai ser 1 minuto a ligação, ou meia hora, ou 1 hora. Eu, por exemplo, hoje eu falo de fato no telefone somente com quem eu quero, com quem eu preciso. E parece bobo, mas ter clareza dessa escolha, dessa decisão, foi uma libertação pra mim. Porque antes eu sofria horrores quando uma pessoa me ligava e eu ficava, ai, preciso atender, ai, preciso fazer uma ligação, ai, preciso não sei o quê. Hoje eu não atendo e ponto. Eu não falo no telefone e ponto. Raríssimas exceções, quando é uma amiga muito íntima ou quando é família, que eu vou e faço um FaceTime, mas é uma coisa mais íntima, uma coisa mais relax, tranquila. E mesmo assim eu faço raras vezes, porque pra mim realmente não funciona, eu não gosto. E se eu não gosto e não preciso, aí claro entra a questão da sua rotina, do que você realmente precisa fazer, o que não precisa, o que você precisa aceitar e não. E dentro da minha rotina, eu realmente coloquei como atender telefone não é uma necessidade. E já que não é uma necessidade e eu não gosto, eu não vou fazer mais. Então, quem é meu amigo já sabe, pode me ligar, eu não atendo. Se for urgente, manda uma mensagem, um WhatsApp, é urgente, aconteceu isso assado. Aí eu vou te ligar. Então vai ter certas coisas na vida que quanto mais você ter certeza e clareza de quem você é, você vai aceitar mais fácil e você vai impor mais esses limites com mais firmeza. Me aceito como uma pessoa introvertida, eu sou realmente mais introvertida, isso não significa que eu não gosto de socializar e me comunicar muito bem, muito pelo contrário, mas eu gosto de ficar em casa, eu gosto de me reenergizar sozinha, refletindo comigo mesmo. Odeio atender telefone, então você vai impondo limites. Não vou atender telefone. Essa é a moral desse vídeo. Brincadeiras à parte, mas você vai começar a identificar com mais clareza o que você gosta, o que você não gosta, o que você precisa, o que você não precisa, como você lida melhor com essas situações e sempre valorizando a sua essência. Valorizando aquilo que você é, ao invés de lutar para ir contra. E é muito importante também ter clareza de que timidez e introversão são características que vêm de um padrão genético ou que vêm da sua experiência de vida, da sua criação. Não tem nenhum problema, nenhum defeito nisso, desde que não seja algo exagerado a ponto de fazer passar mal. É sempre muito importante ressaltar isso e eu preciso alertar, porque se é algo que te faz passar mal, traz uma fobia social, aí já é um sinal, um sintoma de que isso é algo patológico que requer tratamento. Então, se você sente essa fobia, esse pânico, esse exagero de timidez, de introversão que te faz passar mal, procure ajuda. Existe tratamento, existem profissionais que conseguem te ajudar. Mas tirando isso, como então ser uma pessoa agradável, popular, carismática, mesmo sendo mais quieto? Mesmo sendo introvertido. Chega de se diminuir, bora valorizar essa sua essência, essa sua personalidade e driblar as coisas que não te fazem tão bem para que você consiga se conectar mais com as pessoas. Um ponto muito importante que as pessoas mais introvertidas precisam se atentar
é sobre saber transmitir as suas emoções através da sua linguagem. Linguagem e comunicação vai muito além só da fala e das palavras. Vai da sua linguagem corporal, das suas expressões, do seu olhar, dos seus gestos, da sua entonação, da sua empolgação ou da sua indignação. Tenta começar a trabalhar mais essa ênfase, usando as suas expressões, a sua linguagem corporal, para trazer emoção para aquilo que você está comunicando, para aquilo que você está contando. Tem muita diferença uma pessoa chegar aqui, sentar e falar a história, então foi assim, aí a gente se divertiu, foi muito engraçado quando a gente foi lá no parque e tudo mais, do que você conseguir trazer emoção do que você realmente sentiu e tá sentindo no momento. Caraca, foi muito divertido. Aquele momento, não, para tudo. Você tem que entender o que a gente sentiu. Eu senti um medo, foi uma agonia. Entende a diferença de conseguir se conectar, transmitir a emoção através de tudo isso daqui? Então evite ser a pessoa blasé que não dá entonação nenhuma para o que fala e fica com aquela cara e não traz emoção para o que tá falando, para começar a trazer entonação para sua fala e para suas emoções. Pratique e se prepare. Eu sempre falo aqui e no meu Instagram, @leticia.dirks. Eu tô sempre mostrando os meus bastidores e que eu tô treinando e que eu faço roteiro e que eu faço aquecimento de voz para gravar, porque eu sou uma pessoa introvertida e eu gosto de me comunicar com vocês porque eu me preparo antes. Então, quando você tiver que falar em público, fazer uma reunião, gravar um vídeo ou fazer uma entrevista, seja lá o que for, se prepare. Nós, introvertidos, tendemos a ser mais reflexivos e isso é uma grande vantagem pra gente. Ser mais estratégico, pensar mais antes da gente de fato ir para ação. Grandes comunicadores, revolucionários, empreendedores são introvertidos. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, todos eles são introvertidos, mas isso não quer dizer que eles não são capazes de comunicar, de persuadir, de conectar. Muito pelo contrário, as apresentações deles são de cair o queixo, são incríveis. E tudo isso porque eles treinaram antes, eles praticaram essas apresentações, essas entrevistas. Se prepare antes, faça esse treino. A famosa técnica do Small Talks, que eu comentei no último vídeo falando que eu aprendi com os americanos e vocês me pediram para explicar melhor essa técnica. Ela é uma técnica sensacional, principalmente para as pessoas mais introvertidas, na hora de você socializar, que você tá naquele evento, como que você puxa assunto, como que você conversa com as pessoas. O primeiro ponto é você expandir o seu repertório. Leia matérias, leia livros, veja séries, viva experiência, saia pra rua, veja coisas diferentes e vai alimentando, abastecendo o seu tanque de repertório para que você não seja aquela pessoa sem assunto, sem conteúdo para compartilhar. Não seja aquela pessoa das conversinhas de elevador, aquele famoso, nossa, o dia tá lindo hoje, né? Vai chover, calor, né? O pulo do gato da técnica de Small Talks é você aprender a fazer perguntas discursivas para as pessoas. O que significa isso, Letícia? Basicamente é você aprender a fazer perguntas interessantes para as pessoas que não entrem num assunto muito íntimo e delicado e elas são quase que impossíveis de serem respondidas com sim ou não. São perguntas abertas que vai fazer a pessoa responder mais coisas, falar mais. Um exemplo disso é uma pergunta do tipo: nossa, de que cidade você veio? Ah, eu vim de São Paulo. Jura? O que tem de mais legal lá em São Paulo? O que você gostava de fazer quando você morava lá? Uma pergunta que a pessoa pode falar por horas. Vai falar do restaurante que ela gostava, das atividades, dos parques, enfim, de diversas coisas. E a partir dessas respostas você vai tirando outras perguntas, outras conexões. Nossa, eu também fui. Nossa, restaurante japonês, eu adoro comida japonesa, é uma das minhas preferidas. Você acredita que eu não comia antes? E fiquei por muito tempo tentando, e aí só agora, recentemente, eu consegui aprender a gostar e hoje eu sou apaixonada. Você entende que é uma conversa que não acaba, vai indo, vai fluindo. É uma técnica que consiste em convidar as pessoas a compartilharem mais informações, mais pensamentos, mais experiências. E aí o assunto vai se desenvolvendo muito mais leve. E se para você não é natural, faça pesquisa no Google.
perguntas interessantes que são abertas, perguntas discursivas. Você vai começar a entender e a ter mais repertório de que tipo de perguntas são essas, igual esse exemplo que eu dei aqui. E aí você vai se alimentando disso até que seja natural para você. Quando você for numa conversa ou for num lugar público onde você precisa falar com as pessoas, você já vai ter várias perguntas interessantes para aplicar a técnica de Small Talks. Faça pausas estratégicas. Quando eu digo isso, é muito importante você se atentar que você não precisa falar o tempo todo. Respirar, tomar seu tempo, controlar melhor a velocidade de fala é importante. O silêncio também é importante. E eu entendo que para pessoas mais introvertidas, muitas vezes o silêncio é desesperador. E por isso você fala sem parar no desespero, ou como eu, ficava falando tanto que eu não conseguia nem respirar. Eu ia hiperventilando até um ponto de que eu não conseguia mais falar. Isso acontecia muito comigo quando eu tinha que me apresentar em público. Eu ficava extremamente nervosa e eu não respeitava pausa nem de respiração. É uma ansiedade por falar o tempo todo e preencher cada buraquinho, e isso passa desespero. Não é atraente, não é cativante. Uma comunicação natural, ela deve ser leve, ela deve ter pausas. E para nós introvertidos, essas pausas são extremamente estratégicas para usar elas ao nosso favor, para que a gente tenha um tempinho para refletir, para pensar no que a gente vai dizer, qual a próxima pergunta a gente vai fazer. É importante para a gente organizar os nossos pensamentos, aquilo que a gente quer transmitir e ponderar a nossa fala. Sem contar que pausas, olhares, respiração é extremamente sexy e cativante. Então, não, você não precisa ser a pessoa desesperada que fala o tempo todo. Respeite as pausas e use elas ao seu favor, para você trazer mais mistério, mais emoção, mais entonação e pensar no que você vai falar. Recarregue a sua energia. Lembra que eu comecei o vídeo falando para você começar a se entender melhor, praticar o autoconhecimento, valorizar as suas inclinações naturais para que você consiga se posicionar e impor limites para você e para o outro de forma mais firme. Ter clareza de tudo isso também vai te ajudar a entender como é que você recarrega a sua energia. E isso é extremamente essencial para que você seja uma pessoa saudável e até para que você também esteja bem na hora de entregar a sua energia para o outro, na hora de socializar, na hora de se conectar com outra pessoa. É sempre bom você estar bem consigo mesmo, reenergizado, recarregado, para servir e para ser uma boa pessoa para o outro. Principalmente para pessoas mais introvertidas, onde a gente recarrega a nossa energia, a nossa sanidade mental, a nossa paz, estando sozinhos. E cada um vai ter um jeitinho, vai ter uma pessoa que vai gostar de ir pro parque, se conectar com a natureza, outras pessoas vão querer assistir uma série, assistir um filme, outras vão preferir ler, escrever, refletir, meditar. Existem vários rituais que você pode fazer e é importante você encontrar o seu, aquilo que te faz bem, para que depois de um longo dia socializando, ou depois de uma apresentação, depois de uma reunião, você pause, se respeite, se acolha e recarregue as suas energias para você voltar sempre melhor. Valorize a sua autenticidade. Seja uma pessoa autêntica e você só vai conseguir ser autêntico quando você entender como você funciona, valorizar as suas crenças e as suas inclinações naturais, as suas características e se libertar dos seus próprios julgamentos e do julgamento alheio. Aprenda a se preocupar mais com a busca pela verdade do que com a opinião dos outros. Você não deve mudar a sua personalidade, abafar a sua essência, forçar algo que você não é, simplesmente para caber em um padrão. E um padrão de crenças que tá na sua cabeça que você ainda não aprendeu a ressignificar. Quando você passa por esse processo de ressignificar e entender o seu valor também, é aí que você vai se curando e se libertando e tendo coragem de ser. E quanto mais coragem você tem de ser, quanto mais certeza e clareza das suas convicções você tem, mais você se torna uma pessoa cativante, confiante. E isso é extremamente valioso em uma comunicação. Comunicação não é sobre a oratória perfeita, a dicção perfeita, falar igual um robô,
coisas difíceis e trazer sempre a melhor história. Se comunica bem aquele que sabe se conectar com o outro, que sabe transmitir emoção, que sabe ouvir. E quanto mais você valorizar a si mesmo e as suas próprias histórias, as suas próprias experiências, vocês são únicos. E isso é muito valioso. Quanto mais você der valor para cada coisinha sua, mais confiança você vai conseguir trazer na sua comunicação e mais você vai conseguir gerar conexão, identificação com as pessoas. Porque a sua história, as suas experiências têm muito valor e elas são únicas. Elas são o que formam você. Então sempre opte por ser uma pessoa autêntica, verdadeira consigo mesmo e entregando a verdade de si mesmo para os outros. Introvertidos, anotem essa aqui. Postura. De nada adianta você fazer tudo o que eu falei aqui nesse vídeo se você continua com uma linguagem corporal totalmente insegura e desalinhado com o que você quer transmitir. E eu falo isso por experiência própria. Nesse vídeo aqui eu conto a minha trajetória e como eu transformei a minha postura em 3 meses. E a minha má postura, além de me atrapalhar fisicamente com relação à saúde, eu sentia muitas dores, eu me sentia fraca, me atrapalhava muito na questão de autoestima, aparência e estética. Nenhuma roupa fica boa se você fica pra dentro, caída, com uma corcunda de Notre Dame que grita insegurança, fraqueza, te faz parecer uma pessoa mais velha e mais feia mesmo. Gente, vamos combinar, né? Tem nada mais horrível do que você ficar assim, cabeça pra baixo. E hoje, infelizmente, a gente tá o tempo todo com o celular criando uma papada aqui. Isso é horrível, gente. Isso passa uma insegurança pra você mesmo, porque você sabe que você tá toda torta, por dentro você tá se escondendo, e pro outro você vai transmitir isso também. Além de atrapalhar aqui o seu diafragma e a sua respiração, para você respirar direito e conseguir trazer força para sua voz. A sua insegurança vai refletir na sua aparência, na sua estética, se você não cuidar. E a postura é um pilar essencial para que você traga essa mensagem de imponência, de confiança. Então, por mais que talvez por dentro você esteja, ai meu Deus, não sei o que falar, ai tô com vergonha, ai não quero falar, ai não quero socializar, por fora, lembre-se de trazer essa confiança na sua postura, porque uma coisa tá ligada à outra. E quando as pessoas te verem, você pode estar mais quieto, você pode estar mais reservado na sua, mas você vai estar impecável na estica, com o pescoço para cima, com o olhar maravilhosa, exalando confiança e autoestima. E aí agora você pode estar se perguntando, perfeito, Letícia, anotei todas as dicas, estou pronto para praticar, mas eu não tenho amigos, eu sou uma pessoa mais introvertida, então eu gosto de ficar em casa, eu não gosto de socializar muito. Como é que eu vou praticar todas essas dicas se eu não falo com ninguém? Qual a melhor forma de socializar e fazer novos amigos sendo uma pessoa mais introvertida? E eu te digo, encontre a sua tribo. Veja o seu jeitinho, quais são as atividades que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. Existem muitas pessoas que também têm esses mesmos interesses. Frequente ambientes com pessoas que tenham os mesmos interesses e ritmos que o seu. Então, você gosta de dançar? Vai frequentar uma aula de dança e faz amizades lá. Você gosta de negócios? Vai a workshops e eventos sobre negócios. Você gosta de jogar videogame? Entre em comunidades e grupos que falam sobre videogame, eventos, enfim. Encontre ambientes e situações favoráveis para você se conectar com as pessoas. Nem todos os lugares e contextos vão ser para você. Por exemplo, pessoas mais introvertidas odeiam ir pra balada, pra festa, e é o que as pessoas mais falam, né? Vai pra balada, vai curtir. Isso não é seu, isso não é algo que te favorece. Então, se conheça e se aceite a ponto de entender o que funciona pra você. Quais são os ambientes, o estilo de pessoa que são propícios pro seu ritmo, para a sua forma de comunicação. Aproveite essas oportunidades para você se expressar e se conectar com mais facilidade. Uma boa comunicação, ela contagia. E ela não precisa ser moldada e seguir padrões para realmente ser boa. Ela precisa de conexão,
de personalidade, de autenticidade. É isso que vai de fato te trazer carisma e confiança para ser um bom comunicador e se conectar com muitas pessoas. Eu espero de coração que eu tenha ajudado os meus irmãos e irmãs gêmeas mais introvertidos por aí. Eu trouxe tudo que de fato me fez sair de uma pessoa extremamente forçada para ser extrovertida, e isso me desgastava, para conseguir de fato externalizar a minha autenticidade e ser livre e ser leve e fazer conexões reais com as pessoas. E eu tenho certeza que tudo isso vai te ajudar e vai transformar a sua comunicação também. A senhora de 80 anos, caseira, introvertida que habita em mim, saúda os introvertidos que existem aí em vocês. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.